Olá, sexto ano! Vocês ainda não me conhecem, meu nome é Regina e eu sou professora de artes. Como primeira aula, eu vou explicar para vocês, afinal, o que é arte? Apesar de muitas vezes a gente não sabe definir com as palavras o que é uma obra de arte, quando nós estamos na frente de uma, a gente sabe que é uma obra de arte. Quando a gente vê a Mona Lisa, já define que é uma obra de arte. Mas e quando, por exemplo, a gente vê um grafite? Vocês acham que é uma obra de arte? É possível afirmar que o artista busca expressar seus sentimentos através de uma linguagem própria e através da sua obra que ele produz. A palavra arte vem de uma língua antiga chamada latim, que quer dizer habilidade, técnica. Segundo o dicionário de termos latino, ars significa maneira de ser ou de proceder, qualidade, habilidade adquirida pelo estudo ou pela prática, conhecimento técnico, talento, arte, habilidade, artifício, astúcia, ofício, profissão, trabalho, obra e tratado. Mas afinal, o que é uma obra de arte? A pergunta não tem uma resposta objetiva e pode se desdobrar em uma série de outras perguntas. O que faz de um objeto uma obra de arte? Seria a intenção original do autor de fazer a peça? Qual foi o processo que transformou aquele objeto? Há alguma entidade exterior com autoridade para afirmar que determinada peça tem o valor de uma obra de arte? Por exemplo, um curador, um museu ou um dono de galeria? A arte contemporânea, por exemplo, mobiliza especialmente as dúvidas acima. Considera-se arte contemporânea aquela que teve origem no final do século XIX. Os artistas dessa geração começaram a testar de modo mais sistemático quais eram os limites da arte e quem possuía suposta autoridade para definir um objeto artístico. Um caso controverso foi a obra O Urinol, do artista francês Marcel Duchamp. O provocador artista francês retirou um objeto do seu contexto cotidiano, um urinol, e o deslocou para dentro de uma galeria, fazendo com que ele passasse a ser lido como obra de arte. O que mudou aqui foi o estatuto da peça. Ela saiu de um banheiro, onde tinha uma função, um uso cotidiano, e passou a ser observada com um olhar distinto quando disposta na sala de um espaço artístico. O gesto transgressor de Duchamp pretendia questionar os limites da arte. Afinal, o que define o que é uma obra de arte? Quem a legitima? A escolha de Duchamp provocou e ainda provoca certa resistência em uma boa parcela do público. Essas perguntas continuam em aberto, uma série de pensadores e filósofos se debruçam sobre ela todos os dias. Tipos de arte. Originalmente costumava-se considerar 7 tipos de arte. O francês Charles Bateau, no seu livro As Belas Artes, classificou as manifestações artísticas a partir dos seguintes rótulos: pintura, escultura, arquitetura, música, poesia, eloquência e dança. Por sua vez, para o intelectual italiano Riccio Canudo, autor do Manifesto das Sete Artes, os 7 tipos de artes eram a música, a dança, coreografia, a pintura, a escultura, o teatro, a literatura e o cinema. Com o tempo e as novas criações, outras modalidades foram sendo acrescentadas à lista original. São elas a fotografia, os quadrinhos, os games e a arte digital. A importância da arte. Afinal, qual é o sentido da arte? Qual é a sua utilidade? A arte tem que servir para alguma coisa. Faz sentido atribuirmos à arte alguma função utilitária? Tentar atribuir uma função à arte pode ser uma estratégia perigosa. Ao contrário de outras produções onde o objetivo, uma meta, um resultado final,
Na arte não parece haver essa necessidade de existir uma utilidade prática. De toda forma, se desejar investigar sobre a funcionalidade da arte, há quem diga que a arte deve servir como catarse. Através dela, cada um de nós tem a possibilidade de pôr para fora aquilo que nos aflige pessoalmente. Seria uma forma de purificar a nossa alma, de deixar que os traumas saiam de nós através de uma descarga emocional provocada pela obra de arte. Algumas pessoas, por outro lado, acreditam que a função da arte é embelezar a vida. Esse critério também é bastante subjetivo, porque a quantidade de beleza que uma peça carrega depende da personalidade da pessoa que está vendo a obra em questão. Raramente há unanimidade em relação à beleza. Uma mesma obra é interpretada de forma diferente por cada indivíduo, gerando reações diferentes. Muitas vezes essa interpretação da própria pessoa varia inclusive de acordo com o momento da vida em que essa pessoa entra em contato com a obra de arte. Existem também aqueles que creem que a arte teria a função de promover uma reflexão individual, estimulando a consciência da nossa condição humana. Outro caminho possível para essa questão é apontado por aqueles que acreditam que o papel da arte é promover uma reflexão social coletiva de fazer florescer uma nova visão sobre os assuntos até então silenciados. Muitos são aqueles que atribuem à arte o papel de transformação social. E aí, sexto ano, gostaram dessa aula? A gente vai se ver muito durante esse ano letivo. Até mais. Tchau, tchau.